Também quero começar agradecendo o convite para esse evento, e no qual quero falar de um tema que, de algum modo, pretende retomar e continuar um diálogo começado pelo Sérgio em 2 eventos anteriores, sobre a questão das interpretações em torno da ideia de conflito em Maquiavel. Com certeza, eu não saberei fazê-lo com a elegância e a profundidade do Sérgio, mas vocês vão entender que há uma diferença também de idade, tempo, experiência, etc. do Sérgio. Então, me sinto desculpado pela antecipação também, por essa razão. Bem, vou também fazer leitura. Eu já sei que vou atropelá-la, porque o tempo é exigido maior do que o texto que eu tenho, para justamente conseguir dar conta do que eu escrevi aqui. Desde a fundação da soberania moderna, a ciência jurídica tem abordado o problema do estabelecimento de uma base sólida para a autoridade. Este problema tem gradualmente assumido uma definida forma legal e tomado o nome de poder constituinte. Por poder constituinte, a ciência jurídica moderna entende o poder factual e político que estabelece uma nova ordem legal, atribuindo-lhe validade e eficácia. O poder constituinte, portanto, funda e precede o estabelecimento da lei. Assim, pois, a origem e o fundamento do poder constituído está no poder constituinte e, no entanto, por definição, o primeiro apaga o último no âmbito jurídico, no qual se estabelece como a única fonte da autoridade válida e reconhecida. Maquiavel costuma não ser considerado nas reconstruções e debates teóricos acerca do problema da relação entre poder constituinte e poder constituído. Muito embora não seja um filósofo jurídico, entendemos que sua teoria conflitual da política oferece uma contribuição singular para resolver o paradoxo moderno há pouco referido. Assim, o objetivo dessa comunicação é mostrar de que maneira a teoria do conflito civil maquiaveliana torna possível a existência do poder constituído soberano sem exigir anulação ou neutralização do poder constituinte exercido pelo povo. Isto é, de que é possível para Maquiavel a coexistência dos momentos factual político e normativo jurídico. Bem, vou começar brevemente com a retomada muito realmente concisa da teoria dos humores e do conflito civil para poder vincular isto à ideia que eu quero resolver. Então, me limito nessa questão, indicar muito sumariamente a questão, sem entrar no seu detalhamento, por ser um tema já amplamente debatido, e depois o Sérgio tem pouca coisa nova para dizer também sobre isso, né? Entendemos que a divisão social na concepção maquiaveliana se configura diferentemente segundo 2 lógicas opostas, homogênea e heterogênea. E aí me aproprio de uma definição, claro, na minha, do Gerhard Hess, né? Denominamos lógica homogênea ao conflito que se dá entre as forças sociais que se enfrentam simetricamente, com facções em torno das mesmas coisas, e cuja luta se conclui quando uma das facções elimina ou submete a outra. Quando prevalece essa lógica, a liberdade fica perdida e a vida política é arrastada à aniquilação. É o que Maquiavel escreve na História de Florença, por exemplo, no Tumulto dos Ciompi, e nos discursos quando trata dos conflitos em torno da lei agrária. Por outro lado, denominamos lógica heterogênea a contraposição que se dá entre 2 forças sociais, entre 2 humores, o desejo, na linguagem de Maquiavel, que se enfrentam dissimetricamente, em torno de objetivos diametralmente opostos. Uns querem dominar, grandes, e outros não ser dominados, povo. Esse conflito é produtor de uma vida política, pois subsiste somente enquanto permanece a tensão entre as forças em confronto, sem possibilidade de submissão definitiva de uma pela outra. Em outras palavras, que a liberdade política se encontra na resistência recíproca. Não está jamais dada, mas acontece sempre enquanto. Isso leva a uma dupla conclusão. Primeiro, de que a chave para a vida política livre reside na construção de um Estado aberto à contestação das forças sociais, em que uma delas, o povo, está animada pelo desejo da não-dominação e que unicamente por isso pode dar origem a leis e ordens capazes de manter sob controle tanto a dominação do Estado quanto daqueles com poder na sociedade. E segundo, de que o republicanismo de Maquiavel não se define pela defesa de uma sociedade na qual a dominação e a coerção estão erradicadas, mas apenas controladas. No confronto entre grandes e povo,
Os primeiros representam a força que visa a homogeneidade. Seu objetivo é negar, destruir toda a possibilidade de exercício de poder, riquezas, cargos ao povo. O povo, por sua vez, é a força que alimenta a heterogeneidade. Ele só mantém sua independência sob a condição de preservar a liberdade. Para os fins do desenvolvimento do nosso argumento, claro, me interessa só essa lógica heterogênea. Nesse ponto, o recente artigo do Sérgio Cardoso, em excelente exegese das formulações de Lefort relativas à natureza do desejo negativo do povo, é extremamente útil para compreender como se dá a relação das forças em confronto. Para Sérgio, é a pulsão popular para a liberdade que produz a ordem política, a ordem da lei ou da liberdade. Ela irrompe para além do jogo socioeconômico nas oposições de interesses que rivaliza todos os homens, que lhes infunde a pulsão de defender-se e de se sobrepor aos demais. Assim, explica ele, e estou lendo um trecho do texto do Sérgio, o grande número dos sem poder se faz povo, classe política, ao se manifestar como portador do humor popular, ao afrontar o desejo de opressão dos grandes. Nas categorias que estamos utilizando, se instaura uma lógica heterogênea. Ocorre, porém, que este enfrentamento pode não ter lugar, e isso por diferentes razões, lembra Sérgio. Devido à incapacidade do grande número de se juntar na oposição à opressão dos grandes, por causa da dispersão motivada pelas lutas facciosas dos grandes, ou ainda pela corrupção da pulsão negativa do povo em desejo de poder. Quando se configura essa situação, escreve Sérgio, desaparece o povo, a atuação do desejo popular, e as forças se homogeneizam na medida em que o povo deseja não só o mesmo que os grandes, mas deseja do mesmo modo que os grandes, a ponto de se apagarem as distinções entre elas, segundo a frase muito bela do colega Elton, né, que é lembrado pelo Sérgio no seu artigo. Né. Nas categorias que estamos utilizando, se instaura uma lógica homogênea. Só temos povo enquanto prevalece a lógica heterogênea marcada pelo enfrentamento do grande número, quando este aparece na cena pública movida pelo desejo de não ser oprimido, opondo-se aos que surgem como opressores, os que querem oprimir. Na distinção conceitual feita por Sérgio, povo, compreendido dessa maneira, não se confunde com a coletividade, o conjunto da população, ou seja, um registro antropológico, nem com a massa pobre ou destituída, um registro socioeconômico. Povo, defende Sérgio, deve ser compreendido sob o registro político, isto é, o que quer lei, quer o regime político da liberdade. Nesse sentido, é legítimo falar, pensa Sérgio, fazer-se povo, ser portador do humor popular, independente da posição socioeconômica. Afinal, o que define a condição de povo é ser possuidor de determinado humor ou desejo, e não o de ter uma posição socioeconômica ou cargo político. Bem, muito embora esta categorização feita por Sérgio seja muito atraente e sedutora, e eu estou seduzido por ela extremamente, é preciso perguntar-se, dada a abstratidade da categoria povo sobre o registro político, isso não faz perder de vista a história, a verdade efetiva? O esvaziamento das categorias povo e grandes de qualquer conteúdo empírico, socioeconômico, social, né, confere a povo e grandes um grau de universalidade que amplia enormemente sua abrangência, mas nos parece ao preço de sacrificar sua historicidade, sua verdade efetiva, como diz Maquiavel. Bom, o Elton está devendo uma resposta a essa pergunta que eu fiz no Rio, né? Então ele disse que a sua fala vai fazer à tarde uma resposta também a essa interrogação que fiz a ele já no Rio. Né? Passar a bola para o Sérgio. Sei. Maquiavel mostra que a resistência do povo ao desejo de dominação dos grandes não acontece sem tumultos. No entanto, considerar, e cita aí Maquiavel, capítulo 4 do livro 1, considerar muito mais o barulho e a gritaria, e estou trazendo literalmente o texto de Maquiavel do italiano, e certamente mal, segundo o Zé Antônio, né? Considerar muito mais o barulho e a gritaria que nascem dos tumultos é mostrar-se incapaz de compreender os bons efeitos que os conflitos produzem. O conflito social é, na verdade, causa de efeitos institucionais virtuosos que são necessários para defender e preservar a liberdade do povo. Foi o caso, por exemplo, explica Maquiavel, da criação dos tribunos na Roma republicana, instituição, escreve ele, que surgiu
depois de muitas confusões, tumultos e perigos e perturbações surgidos entre a plebe e a nobreza. Assim, Maquiavel afirma a necessidade da ligação entre conflito e lei, entre os momentos factual e jurídico. É a isso precisamente que Maquiavel aponta ao distinguir dois modelos constitucionais, o espartano e o romano. No primeiro, as leis são dadas de uma só vez por um sábio legislador. No segundo, são dadas segundo os acontecimentos, na expressão de Maquiavel. Nas categorias que estamos examinando, no modelo romano, preferido por Maquiavel, não temos um poder constituído definitivamente dado, mas em contínua e permanente constituição, pois a lei está aberta à história, ao conflito. Com isso, o povo, com o poder constituinte, permanece poder ativo de invenção da lei, coexistindo com o poder constituído, a Constituição. Este modo de pensar a relação institui o povo como sujeito legislativo, na expressão que o Sérgio usa no seu trabalho, mas penso que de forma negativa, ou seja, pela resistência, pela oposição, ou na expressão do Maquiavel, pelo barulho e gritaria, não de forma positiva. O professor Sérgio oferece uma interpretação que nos parece ir em direção contrária a isso que estou dizendo. Com efeito, mesmo reafirmando que o desejo popular é originalmente indeterminado e puramente negativo, Sérgio ressalta que ele não deixa, por isso, de ser politicamente produtivo e de ocupar o lugar do sujeito da produção das leis. Assim, e aí transcrevo esta passagem do Sérgio, o humor negativo do povo não é mais, então, princípio de independência e desordem, rebeldia anárquica a toda ordem e governo. E não é também, enquanto desejo de lei, apenas o motor da busca e da produção imaginária reiterada de boas ordenações. É possível ver nele o próprio autor das leis, o sujeito mesmo da invenção histórica de direitos. Os grifos na voz são meus, tá? Não são do Sérgio, vocês estão notando. Dito assim, a impressão de indistinção entre os momentos constituinte e constituído, de povo como origem e fundamento de todo o poder, e povo como inventor histórico ou autor da própria lei que o rege, podemos reconhecer aqui praticamente a formulação rousseauiana da soberania popular, é que me parece ecoar aqui no texto do Sérgio, né? Essa certa ambiguidade parece-nos decorrente da maneira com a qual Sérgio toma o termo lei. Não fica sempre muito claro se o toma como atividade legislativa, ou seja, como produto do legislador, ou se o toma para indicar a criação de direitos, a formulação e sustentação de universais políticos por parte do povo. Com efeito, por um lado, Sérgio sustenta que as leis se produzem quando a manifestação do desejo de um ou de alguns, contrariando aos muitos, provoca, em oposição à particularidade desses interesses, o surgimento de uma proposição universal. Ou seja, a passagem que eu li do texto do Sérgio dá a entender que a condição do povo como sujeito legislativo se completa na atividade de resistência aos grandes, na medida em que provoca o surgimento da lei, como Sérgio escreve, contrariando aos muitos. Por outro lado, porém, Sérgio afirma igualmente e leio o que o Sérgio escreve, que é possível ver nele, no povo, o próprio autor das leis, o sujeito mesmo da invenção histórica de direitos. Ou seja, que o povo desenvolve ele próprio a atividade legislativa. É bem verdade que algumas páginas antes dessa conclusão, só para explicar, eu estou tomando as últimas 4 páginas só do texto do Sérgio, isso aqui eles querem um pouco antes, né? Então é bem verdade que algumas páginas antes dessa conclusão, Sérgio se interroga: como passar desse desejo indeterminado, ilimitado e insaciável da lei para as leis particulares que governam a vida dos homens nas cidades? Transcrevendo uma passagem de Lefort, mostra que Maquiavel não responde a essa questão, importando-lhe tão somente evidenciar o vínculo de liberdade e lei. Apesar disso, permanece no texto de Sérgio, me parece, uma certa inclareza, pois fala e cito, né, em ver no povo o autor das leis, assim mesmo, né, no plural. Né. A questão é, pois, como compreender essa condição do povo como autor das leis. Ponto. A questão é, pois, ver como compreender essa condição do povo como autor das leis. Ainda que se tome a função legislativa do povo no sentido mais universal,
de formulação e sustentação de universais políticos, fica-se sem entender exatamente como e por que essa condição do povo não acontece sob o registro do princípio de independência e desordem, rebeldia anárquica a toda ordem e governo, e nem tampouco em sendo apenas o motor da busca da produção imaginária reiterada de boas ordenações, como escreve Sérgio. Ou seja, como e por que a condição do povo como sujeito legislativo para Maquiavel implica em um papel que excederia a resistência ativa, ao barulho e à gritaria, como diz o Florentino. Para Sérgio, reduzir a função do povo a este papel seria insuficiente, pois, na impossibilidade de compreendermos a invenção das leis civis positivas pela forma universal e abstrata da oposição, ver-nos-íamos acuados, para explicar essa produção, a recorrer novamente à inteligência do sábio legislador ou à prudência política da nobreza. Contudo, pensar as coisas nos termos propostos por Sérgio não nos faz incorrer no risco de tornar indistintos povo como origem e fundamento do poder e o exercício concreto deste. Para compreender de que modo se no Maquiavel permeiam entre si esses dois momentos, precisamos ter em conta a necessidade da existência de estruturas capazes de satisfazer os humores. E Maquiavel escreve lá nos discursos: nada há que faça mais estável e firme uma república do que ordená-la de tal modo que a alteração daqueles humores que a agitam encontre via de desafogo ordenada pelas leis. Em linguagem mais próxima à nossa mentalidade, significa manter a conexão entre a Constituição formal e o espírito que originariamente guiou a fundação dos princípios desta. É a partir desse contexto que a questão do poder constituinte precisa ser pensada. A intenção de Maquiavel derrubar a afirmação tradicional da superioridade dos regimes mistos com base na harmonia e concórdia. Embora Roma nunca tivesse tido um licurgo, constituiu-se uma república perfeita graças à desunião de plebe e senado. Quanto ao princípio tradicional do equilíbrio dos poderes e do equilíbrio pacífico das forças sociais, Maquiavel propõe a mistura como resultado do confronto, de um riscontro, como ele escreve, uma unidade conflituosa entre duas em vez de três forças sociopolíticas, povo e grandes. Na análise de Maquiavel, acerca da história romana levada a efeito nos discursos, o momento constituinte de Roma nunca correspondeu ao exercício de uma vontade homogênea dessas forças em sua convergência a um projeto constitucional plenamente representativo. Pelo contrário, o processo constituinte coincidiu, de fato, com a história institucional da própria República Romana. O poder constituinte emerge e expressa uma divisão conflituosa, na forma de um confronto, de um riscontro, transportando esse mesmo conflito para o coração da vida republicana e tornando-se o pilar das liberdades republicanas. Como é possível imaginar uma lei viva que incorpora todo o poder no momento constituinte sem neutralizá-lo ou dissipá-lo? Para os teóricos modernos isso é impossível, pois o poder constituinte aparece como uma dinâmica plural e polêmica que em algum momento converge para uma vontade única e homogênea, a qual institui a soberania de hora em diante fonte única de toda a autoridade. A resposta de Maquiavel é inovadora ao propor a coexistência dos dois momentos, o factual político e o jurídico normativo, graças à manutenção da raiz conflituosa que caracteriza, por definição, o momento constituinte vivo. Os humores pertencem ao momento factual e pré-legal. O projeto de purgar as multidões desses humores seria inútil e absurdo. No entanto, seria igualmente absurdo pensar que esses humores próprios ao momento constituinte não serão transformados em e através da dimensão jurídica. Lei, o momento constituído, produz efeitos piores quando tenta impedir o movimento dos humores em vez de favorecê-los. Não vou citar passagem, todo mundo conhece as passagens de Coriolano e do Francisco Valori, do Pedro Sobrinho, quanto a essa questão. Onde existem, onde não existem, que efeitos Maquiavel entende que decorrem disso. Humores transportam a divisão originalmente conflituosa do poder constituinte ao poder constituído. Se nesse não houver previsão de mecanismos de desafogo, leva a vida política à destruição. Por isso, o poder constituinte emergido da desarmonia, ou seja, do conflito entre interesses divergentes da luta por uma ordem política diferente, requer também uma nova ordem jurídica. A análise do modo como se dá a relação entre grandes e povo, como um riscontro, um confronto, mostra que o poder constituinte pode ser mantido como um poder vivo, unicamente aceitando seu terreno totalmente conflituoso dentro das duas dimensões, política e jurídica, e pela renúncia à separação entre a sua gênese e seu desenvolvimento histórico.
Isso também significa renunciar à ilusão de uma vontade homogênea, ou da utopia da representação perfeita, ou seja, a ideia de que uma parte é constituinte quando pode legitimamente reivindicar a personificação da totalidade, representando-a na unidade da nova ordem soberana. A parte é, para Maquiavel, irredutivelmente parcial e partidária. É uma entre muitos, um humor entre outros humores. Por isso, qualquer ideia de representação fica excluída. A conclusão de Maquiavel é de que o poder constituinte vive dentro da dimensão ordinária e conflituosa da vida republicana. E aí vou para a conclusão. No pensamento de Maquiavel, o poder constituinte, como conceito que liga a origem política à vida jurídica do Estado, representa a dimensão inevitável e até mesmo desejável do conflito, da luta pela liberdade, que reúne o político, o momento factual, à dimensão jurídica, o momento normativo. Para Maquiavel, poder constituinte e constituído resistem um ao outro. A força criativa e fundamento do primeiro não é mais absoluto do que a resistência do último, o é, em relação à mudança política. Não se trata, porém, de uma oposição que ignora qualquer relação interna recíproca entre as duas potências. Força, exercida pelo povo em suas manifestações tumultuosas, e lei, expressa na Constituição, andam de mãos dadas. Força e lei são, ao mesmo tempo, a origem e objetivo do poder constituinte. Maquiavel ensina, pois, que o poder constituinte é uma potência conflituosa que precede, dirige e excede o poder constituído, não indo além da lei, mas mantendo-a permanentemente aberta à contínua transformação histórica. O caráter absoluto do poder constituinte revela a contingência e relatividade dos princípios e normas estabelecidas no poder constituído. Ao mostrar que o poder constituinte não pode ser considerado como inteiramente anterior ao momento constituído e, portanto, totalmente exterior e a ele, faz aparecer o poder constituinte como a força simultaneamente ordinária e extraordinária que transforma continuamente a configuração institucional. Isto evidencia que o louvor do conflito feito por Maquiavel não é nem apelo retórico, nem provocação aos seus contemporâneos, e sim tentativa de explicar a influência recíproca entre o factual e o jurídico, entre o poder constituinte e o poder constituído, sem assumir a necessidade de que o primeiro seja neutralizado pelo último. Através dessa ideia conflitual da política, a teoria de Maquiavel permite uma perspectiva diferente sobre o poder constituinte, como também possibilita ir além da limitação e dos paradoxos dos debates modernos e contemporâneos e encontrar um terreno que viabiliza a coexistência de poder constituinte e poder constituído, do factual e do jurídico, na vida do Estado, em lugar da sua separação e da anulação, neutralização do poder constituinte popular. Obrigado. Anis, eu de fato não vou aqui ficar me estendendo, porque eu sei que o debate parece que vai continuar pelo período vespertino. Mas eu queria colocar um pouco de criolina nesse chantilly aí. E é um ponto, há N coisas, depois a gente vai conversar, a gente continua essa conversa lá no interior do Paraná, mas eu queria te perguntar, colocar a questão seguinte. Bom, a sensação que eu tenho do seu texto, da sua interpretação, é que você está pensando, para Maquiavel, que a lei, ela disciplina o conflito. Quer dizer, então, na verdade, eu queria só mais um esclarecimento. Quer dizer, a lei disciplina o conflito, e depois você fala que a lei, até a lei que, quando ela se instaura, quer dizer, a lei que se instaura depois do conflito, ela propriamente anula o conflito. Eu não sei, eu queria conversar um pouco com você. Eu acho que eu pensaria um pouco diferente, porque, veja, a lei não é anterior ao conflito. E uma vez que a lei se instaura, ela se instaura para resolver aquela demanda daquele conflito, mas ela não se instaura para resolver conflitos posteriores que venham a nascer, né? E aí, só lembrando um pouco aquilo que ontem no debate a Silvana e o Vladimir comentavam, né, sobre 68, dizer, para o Lefort, e aí só botando um pouco mais nessa fogueira, pensando no Lefort, quando você pensa que o conflito, ele anula a ordem, quer dizer, pensando na Revolução, quer dizer, anula a ordem, anula as instituições e a lei, né? Quer dizer, então até a lei que regulava, ela é anulada, né?
Então, portanto, essa lei, eu acho que ela tem aí um estatuto diferente. Então, minha pergunta até não é quem é o papel do povo como produtor das leis, o papel do povo como legislador, né? Acho que aí também tivemos uma boa disputa aí para conversar, né? Mas, na verdade, é o caráter dessa lei, né? Essa lei é sempre posterior ao conflito, e essa lei, quer dizer, eu não sei se eu entendi vocês, se a gente está talvez pensando no mesmo registro, se essa lei, ela disciplina aquela demanda ou disciplina os conflitos, de tal modo que os conflitos não venham a surgir. Me parece que não é isso. Pelo menos Maquiavel, a interpretação que eu tenho é que os conflitos vão surgir. Quer dizer, sempre vai haver os humores e cada humor vai gerar conflitos, e os conflitos vão gerar demandas, né, que vão gerar novas ordens e novas leis. Até que os ordenamentos, se a gente lembrar lá dos discursos, os ordenamentos são mais estáveis, né? Então as leis são mais pequenas. Os ordenamentos tendem a estabilizar até a ponto da república, estou pensando na república ser mais estável, né, nesse ponto das instituições. Não que ela é estável enquanto não tem harmonia, não é nesse sentido, por favor. Mas, aí eu te pergunto, então, quer dizer, qual é o estatuto dessa lei? Se essa lei está aí para disciplinar o conflito, né, no sentido de regular, até normatizar os novos conflitos, ou ela normatiza apenas aquela demanda daquele conflito, né? Então essa lei vem para... Mas no momento seguinte você pode ter outras demandas, outros conflitos, e aí nesse caso você teria sim um efeito, e aí eu vou... Depois à tarde quero ouvir o Sérgio com atenção para saber como que esse povo vai... Mas eu entendo isso, sim, é produtor de lei, sim, porque os conflitos estão produzindo, né? Então você vai ter, sim, uma produção. Bom, é basicamente isso. Obrigado. Bom, Zé Antônio, eu agradeço a questão, já fui vítima das argumentações dele, que fui avaliado, ele foi avaliador, eu sei que é apanhado do Zé Antônio, difícil, então consegue apanhar de pé. A questão que tu colocas, é claro que a lei não anula o conflito, se é um absurdo qualquer coisa dessas, né? O conflito enquanto tal, né? Digamos assim, eu entendo que ele ordena, regulariza, mas de que modo esta regulação, esta normalização do conflito? É sempre por uma demanda determinada. Então, no meu entendimento, em Maquiavel, todo ordenamento e toda lei é sempre um resultado de um conflito prévio, é verdade, e é uma resposta a uma demanda determinada, né? Então, mas uma vez atendido, e é a maneira como tal, portanto, que o humor se transporta nas categorias que usando do momento constituinte para a instância constituída, né? O humor é transportado para lá quando ele se produz, ele se instaura como uma ordenação ou como uma lei, né? Mas o conflito permanece, né? Mas permanece não só o conflito enquanto tal, mas quanto também permanece o conflito em relação àquilo que está normalizado, né? A lei, o ordenamento, né? E para Maquiavel eu entendo que ele compreende isso dessa maneira, né? Até que momento, até que instante este conflito está normalizado ou regulado quando se instaura, quando se cria um ordenamento, uma lei, enquanto essa lei ou esta ordenação estão adequados aos tempos, né? Então, na medida em que essa adequação não existe mais, o conflito se instala novamente em relação, inclusive, àquilo que foi instituído, aquilo que foi transportado do humor popular para o momento constituído, né? Então, é isso que ele vai explicar lá adiante nos capítulos 7 e 18, em que a inadequação ocorre muito mais cedo com relação às leis do que em relação às ordenações, como nós sabemos na explicação do Maquiavel. Então o conflito volta a acontecer e vai promover uma readequação ou uma supressão ou modificação, né, em relação àquilo que anteriormente havia sido instituído e nesse momento havia sido dado forma ou regulação àquela demanda específica originária do conflito, né? Então é dessa maneira que eu estou entendendo, né? Com certeza, ao ler assim, meu texto deve ter oferecido na sua inteireza esse tipo de leitura. Então, se é um absurdo completo ter dado essa interpretação que realmente é contra toda a boa lógica de quem lê Maquiavel a primeira vez, né? Obrigado. Bem, ainda temos 5 minutos. Sérgio, por favor.
Não, 5 minutos é pouco para esse diálogo que nós estamos fazendo já. A minha sorte. Mas eu fiquei muito agradavelmente surpreendido com a sua fala. É um convite para continuar as nossas conversas. E você toca numa questão essencial, né, que é essa da relação, quer dizer, como é que diante da interpretação que eu proponho sobre o teor do negativo, sobre a natureza e a atividade do negativo, como é que ficaria, do negativo, ou seja, da recusa popular da opressão, como é que ficaria, então, essa relação entre o jurídico e a efetividade histórica, não é? Ou seja, a relação, eu preferia até dizer, não tanto o jurídico, mas o institucional e o legal e o factual, como você colocou. Como é que pode se dar, então, essa relação? Sobretudo, se eu proponho uma espécie de esvaziamento, aliás, o Lefort faz isso, uma espécie de esvaziamento do conceito de povo, das suas notas empíricas, sociológicas, desse conceito político de povo, que é, de alguma maneira, destituído de outras determinações antropológicas, sociológicas, etc. Está lá no texto do Lefort, né? O povo ele é um elemento dentro da discussão do Maquiavel essencialmente político, instaurador da ordem política. Bom, eu queria te dizer, como eu não vou poder responder, que parece que nós combinamos. E hoje à tarde eu vou falar disso, da história de Florença. Eu não sabia da sua comunicação, mas eu vou justamente tentar mostrar na história de Florença como é que é possível pensar essa relação, porque lá você tem o factual, né? Lá você tem o relato dos fatos. E então como é que essa relação se dá através e nos fatos, na fatualidade histórica. Bom, eu vou te comentar também à tarde, porque eu sou um leitor da história de Florença, né? E então eu remeto essa nossa conversa para mais adiante, mas eu acho que eu tenho muitos elementos aqui a partir da sua fala para repensar minhas coisas, e eu espero que eu traga também alguns elementos para a nossa discussão. Agora, o que eu fico muito satisfeito e muito feliz é que esse diálogo que a gente vem tendo no GT já há alguns anos, ele está realmente frutificando, ele está se tornando um diálogo verdadeiro, e eu acho que ele vai continuar e vai ser muito produtivo. Bom, é o que eu posso falar agora. Obrigado, Sérgio.